então para a segunda leitura, o segundo livro. Começamos com o livro Sem Filtro e seguiremos com o livro Sapiens. Pode ser que ao longo dos dias a gente agregue mais algum outro livro, mais alguma leitura. Para facilitar o acesso à leitura que você está acompanhando, é preciso se inscrever no canal. Aperta no sininho para receber o aviso de quando eu tiver feito o upload de mais páginas, da leitura de mais páginas. E na playlist da página você vai encontrar a playlist com cada título. Então basta ir na playlist do livro que você está acompanhando a leitura e aí você vai encontrar o capítulo mais recente. Agora vamos então com uma breve história da humanidade. O Sapiens, de Yuval Noah Harari. É um best-seller internacional e não foi diferente no Brasil. Eu acho que muitos de vocês têm esse livro na estante. E a ideia, eu já li esse livro, mas ele é tão rico em detalhes e informação que eu vou ler novamente. E eu vou, então, após cada leitura, eu vou fazer um fichamento dos dados das datas mais importantes, só para poder fechar um resumo que faça mais sentido, que me ajude a lembrar. Porque ele é riquíssimo em informações muito interessantes, para que a gente possa conhecer o nosso passado, entender onde estamos e almejar, pensar e planejar para onde estamos indo. O Yuval Noah Harari, ele publicou não só o Sapiens, como também o livro Homo Deus e 21 ideias para o século XXI. E não sabemos quais os títulos que seguirão, mas ele tem uma série de livros que tratam de um tema similar. Já esteve no Brasil algumas vezes. Então vamos o início do livro diz que Yuval Noah Harari é doutor em História pela Universidade de Oxford, especializado em História Mundial e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Sua linha de pesquisa gira em torno de questões abrangentes, tais como: qual a relação entre história e biologia? Existe justiça na história? As pessoas se tornaram mais felizes com o passar dos anos? Sapiens foi lançado originalmente em Israel, em 2011, e logo se tornou um best-seller internacional, sendo publicado em mais de 40 países. Milhares de pessoas fizeram o curso online do professor Harari sobre a história da humanidade e suas palestras no YouTube tiveram centenas de milhares de visualizações em todo o mundo. Recebeu o Prêmio Polonsky por criatividade e originalidade nas disciplinas humanísticas em 2009 e 2012. Vamos lá para o capítulo 1. A parte 1 fala da revolução cognitiva e tem uma foto de uma mão humana numa parede e que diz que é a marca de uma mão humana de cerca de 30 mil anos atrás, na parede da caverna de Chauvet-Pont d'Arc, no sul da França, onde alguém tentou provavelmente dizer que esteve ali. Um animal insignificante. Há cerca de 13,5 bilhões de anos, a matéria, a energia, o tempo e o espaço surgiram naquilo que é conhecido como Big Bang. A história dessas características fundamentais do nosso universo é denominada física. Por volta de 300 mil anos após seu surgimento, a matéria e a energia começaram a se aglutinar em estruturas complexas, chamadas átomos, que então se combinaram em moléculas, e a história dos átomos, das moléculas e das interações é denominada química. Há cerca de 3,8 bilhões de anos, em um planeta chamado Terra, certas moléculas se combinaram para formar estruturas particularmente grandes e complexas chamadas organismos. A história dos organismos é denominada biologia. Há cerca de 70 mil anos, os organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram a formar estruturas ainda mais elaboradas chamadas culturas. O desenvolvimento subsequente dessas culturas humanas é denominado história. 3 importantes revoluções definiram o curso da história. A Revolução Cognitiva deu início à história, há cerca de 70 mil anos. A Revolução Agrícola acelerou, por volta de 12 mil anos atrás. A Revolução Científica, que começou há apenas 500 anos, pode muito bem colocar um fim à história e dar início a algo completamente diferente.
Esse livro conta como essas 3 revoluções afetaram os seres humanos e os demais organismos. Muito antes de haver história, já havia seres humanos. Animais bastante similares aos humanos modernos surgiram por volta de 2,5 milhões de anos atrás. Mas por incontáveis gerações, eles não se destacaram na miríade de outros organismos com os quais partilhavam seu habitat. Em um passeio pela África Oriental de 2 milhões de anos atrás, você poderia muito bem observar certas características humanas familiares: mães ansiosas acariciando seus bebês e bandos de crianças despreocupadas brincando na lama, jovens temperamentais rebelando-se contra as regras da sociedade e idosos cansados que só queriam ficar em paz, machos orgulhosos tentando impressionar as beldades locais e velhas matriarcas sábias que já tinham visto de tudo. Esses humanos arcaicos amavam, brincavam, formavam laços fortes de amizade e competiam por status e poder. Mas os chimpanzés, os babuínos e os elefantes também faziam isso. Não havia nada de especial nos humanos, ninguém, muito menos eles próprios, tinham qualquer suspeita de que seus descendentes um dia viajariam até a Lua, dividiriam um átomo, mapeariam um código genético, escreveriam livros de história. A coisa mais importante a saber acerca dos humanos pré-históricos é que eles eram animais comuns, cujo impacto sobre o ambiente não era maior do que o causado por gorilas, vagalumes ou águas vivas. Os biólogos classificam os organismos em espécies. Consideram que os animais pertencem a uma mesma espécie se eles tendem a acasalar uns com os outros, gerando descendentes férteis. Então, todos que acabam por acasalar uns com os outros, gerando descendentes férteis, fazem parte de uma espécie. Cavalos e jumentos têm um ancestral recente em comum e partilham muitos traços físicos comuns, mas demonstram pouco interesse sexual um pelos outros. Acasalam entre si somente se forem induzidos a isso. Entretanto, seus descendentes, chamados mulas, são estéreis. Mutações do DNA dos jumentos podem nunca ter passado para os cavalos e vice-versa. Os 2 tipos de animais são consequentemente considerados 2 espécies diferentes, trilhando caminhos evolutivos distintos. Já um bulldog e um spaniel podem ser muito diferentes em aparência, mas são membros da mesma espécie, partilhando a mesma informação de DNA. Então, é comum ver bulldogs e spaniels acasalando entre si alegremente, e seus filhotes, ao crescer, cruzam com outros cachorros e geram mais filhotes. As espécies que evoluíram de um mesmo ancestral são agrupadas em um gênero. Leões, tigres, leopardos e jaguares são espécies diferentes do gênero Panthera. Os biólogos nomeiam os organismos com o nome duplo latino, o gênero seguido da espécie. Os leões, por exemplo, são chamados Panthera leo, a espécie leo do gênero Panthera. Ao que tudo indica, todos os que estão lendo esse livro são Homo sapiens. A espécie é o sapiens, sábia, do gênero Homo, homem. Os gêneros, por sua vez, são agrupados em famílias, como o dos felídeos, leões, guepardos e gatos domésticos, e dos canídeos, lobos, raposas e chacais, e dos elefantídeos, elefantes, mamutes, mastodontes. Todos os membros de uma família remontam ao mesmo patriarca ou matriarca original. Todos os gatos, por exemplo, dos menores gatos domésticos ao leão mais feroz, têm em comum um ancestral felídeo que viveu há cerca de 25 milhões de anos. O Homo sapiens também pertence a uma família. Esse fato banal costumava ser um dos segredos mais bem guardados da história. Durante muito tempo, o Homo sapiens preferiu conceber a si mesmo como um separado dos animais, um órfão destituído de família, carente de primos ou irmãos, e o que mais importante, sem pai nem mãe. Mas isso simplesmente não é verdade. Gostemos ou não, somos membros de uma família grande e particularmente ruidosa, chamada grandes primatas.
Nossos parentes vivos mais próximos incluem os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos. Os chimpanzés são os mais próximos. Há apenas 6 milhões de anos, uma mesma fêmea primata teve 2 filhas. Uma delas se tornou a ancestral de todos os chimpanzés. A outra é nossa avó, evoluiu para a espécie Homo. Esqueleto no armário. O Homo sapiens guardou um segredo ainda mais perturbador. Não só temos inúmeros primos não civilizados, como um dia também tivemos irmãos e irmãs. Costumamos pensar em nós mesmos como os únicos humanos, pois nos últimos 10.000 anos, nossa espécie, de fato, foi a única espécie humana a existir no planeta Terra. Porém, o verdadeiro significado de palavra humano é animal, pertencente ao gênero Homo. E antes havia outras espécies desse gênero, além do Homo sapiens. Além disso, conforme veremos no último capítulo desse livro, no futuro próximo, não muito distante, possivelmente teremos de enfrentar humanos que não sejam sapiens. Uma outra. Para melhor explicar esse ponto, usarei o termo sapiens para designar membros da espécie Homo sapiens, ao passo que conservarei o termo humano para me referir a todos os membros do gênero Homo. Os humanos surgiram na África Oriental há cerca de 2,5 milhões de anos, a partir de um gênero anterior de primatas chamados Australopithecus, que significa macacos do sul. Por volta de 2 milhões de anos atrás, alguns desses homens e mulheres arcaicos deixaram sua terra natal para se aventurar e se assentar em vastas áreas da África do Norte, da Europa e da Ásia. Como a sobrevivência nas florestas nevadas do norte da Europa requeria características diferentes das necessárias à sobrevivência nas florestas úmidas da Indonésia, as populações humanas evoluíram em direções diferentes. O resultado foram várias espécies distintas, a cada uma das quais os cientistas atribuíram um nome latino pomposo. Os humanos da Europa, da Ásia Ocidental, deram origem ao Homo neanderthalensis, homem do Vale do Neander, popularmente conhecidos como neandertais. Os neandertais, mais robustos e mais musculosos do que nós, sapiens, estavam bem adaptados ao clima frio da Eurásia Ocidental da Era do Gelo. As regiões mais orientais da Ásia foram povoadas pelo Homo erectus, Homo erecto, que sobreviveu na região por quase 1,5 milhão de anos, sendo a espécie humana de maior duração. Esse recorde dificilmente será quebrado, mesmo por nossa própria espécie. É questionável se o Homo sapiens ainda existirá daqui a 1000 anos, de modo que 2 milhões de anos certamente está fora do nosso alcance. Na ilha de Java, na Indonésia, viveu o Homo soloensis, homem do Vale do Solo, que estava adaptado para a vida nos trópicos. Em outra ilha da Indonésia, a pequena ilha de Flores, humanos arcaicos passaram por um processo que levou ao nanismo. Os humanos chegaram pela primeira vez à Ilha de Flores quando o nível do mar estava excepcionalmente baixo, facilitando o acesso à ilha a partir do continente. Quando o nível do mar tornou a subir, esses humanos ficaram presos nesse território. As pessoas grandes, que necessitavam de muita comida, morriam primeiro. Então, os indivíduos menores tinham muito mais chances de sobrevivência. Com o passar das gerações, as pessoas de Flores se tornaram anãs. Essa espécie única, conhecida pelos cientistas como Homo floresiensis, chegava a uma altura máxima de apenas 1 metro e pesava não mais do que 25 quilos. Ainda assim, era capaz de produzir ferramentas de pedra e ocasionalmente conseguiam abater alguns animais de grande porte, como os elefantes que haviam na ilha. Embora, a bem da verdade, os elefantes também fossem uma espécie mais diminuta por lá. Em 2010, outro irmão perdido foi resgatado no esquecimento, quando cientistas escavando a caverna de Denisova, na Sibéria, descobriram um osso de dedo fossilizado e a análise genética comprovou que o dedo pertencia a uma espécie humana até então desconhecida, que foi denominada Homo denisova.
Sabe-se lá quantos de nossos parentes perdidos estão esperando para ser descobertos, em outras cavernas, em outras ilhas, em outros climas. Enquanto esses humanos evoluíram na Europa e na Ásia, a evolução na África Oriental não parou. O berço da humanidade continuou a nutrir numerosas espécies novas, como o Homo rudolfensis, homem do Lago Rudolf, o Homo ergaster, homem trabalhador, e finalmente nossa espécie, que sem modéstia alguma, denominamos como Homo sapiens, Homo sábio. Alguns membros de algumas dessas espécies eram gigantes e outros diminutos. Alguns eram caçadores destemidos e outros dóceis coletores de plantas. Alguns viviam em uma única ilha, ao passo que muitos perambulavam por diferentes continentes. Mas todos pertenciam ao gênero Homo. Eram seres humanos. É uma falácia comum conceber a essas espécies como dispostas em uma linha reta de descendência, como o ergaster dando origem ao erectus, os erectus dando origem aos neandertais e os neandertais dando origem a nós. Esse modelo linear dá a impressão equivocada de que em determinado momento apenas um tipo de humano habitou a Terra, e de que todas as espécies anteriores foram meros modelos mais antigos de nós mesmos. A verdade é que, de aproximadamente 2 milhões de anos a 10 mil anos atrás, o mundo foi habitado por diferentes espécies humanas ao mesmo tempo. E por que não? Hoje, há muitas espécies de raposas, ursos e porcos, não é mesmo? O mundo de 100 mil anos atrás foi habitado por pelo menos 6, e não é, por 6 espécies humanas diferentes. E nossa exclusividade atual, e não a multiplicidade de espécies em nosso passado, que é peculiar e talvez incriminadora, porque, como logo veremos, nós, sapiens, temos boas razões para reprimir a lembrança de nossos irmãos. O custo de pensar. Apesar de suas muitas diferenças, todas as espécies humanas têm em comum várias características que as definem. Mais notadamente, os humanos têm um cérebro extraordinariamente grande em comparação com o dos animais. Mamíferos pesando 60 quilos têm um cérebro com tamanho médio de 200 centímetros cúbicos. Os primeiros homens e mulheres de 2,5 milhões de anos tinham cérebros de cerca de 600 centímetros cúbicos. Sapiens modernos apresentam um cérebro de 1.200 a 1.400 centímetros cúbicos. O cérebro dos neandertais eram ainda maiores. Que a evolução devesse selecionar cérebros maiores porque nos parece óbvio assim. Somos tão apaixonados por nossa inteligência superior que presumimos que, em se tratando de capacidade cerebral, mais deve ser melhor. Mas se fosse assim, a família dos felídeos também teria produzido gatos capazes de fazer cálculos e porcos teriam, a esta altura, lançado seus próprios programas espaciais. Porque cérebros gigantes são tão raros no reino animal. Não é. O fato é que o cérebro gigante é extremamente custoso para o corpo. Não é fácil de carregar, sobretudo quando envolvido por um crânio pesado. E ainda mais difícil de abastecer. No Homo sapiens, o cérebro equivale a 2 ou 3% do peso corporal, mas consome 25% da energia do corpo humano, quando está apenas em repouso. Em comparação, o cérebro de outros primatas requer apenas 8% da energia quando estão em repouso. Os humanos arcaicos pagaram por seu cérebro grande de duas maneiras. Em primeiro lugar, passaram mais tempo em busca de comida. Em segundo lugar, seus músculos atrofiaram, como um governo desviando dinheiro da defesa para a educação. Os humanos desviaram a energia dos bíceps para os neurônios. Dificilmente pensaríamos que essa é uma boa estratégia para uma sobrevivência na savana. Um chimpanzé não pode ganhar uma discussão com o Homo sapiens, mas pode parti-lo ao meio como uma boneca de pano, de tanta força que eles possuem. Hoje,
Nosso cérebro grande é uma vantagem, porque podemos produzir carros e armas que permitem nos locomovermos mais rápido que os chimpanzés e atirar neles de uma distância segura em vez de enfrentá-los em um combate corpo a corpo. Mas carros e armas não são um fenômeno recente. Por mais de 2 milhões de anos, as redes neurais dos humanos continuaram se expandindo, mas com exceção de algumas facas de sílex e varetas pontiagudas, os humanos tiraram muito pouco proveito disso. Então, o que impulsionou a evolução do enorme cérebro humano durante esses 2 milhões de anos? Francamente, nós não sabemos. Outro traço humano singular é que andarmos eretos sobre 2 pernas. Ao ficar eretos, é mais fácil esquadrinhar a savana à procura de animais de caça ou de inimigos. E os braços, desnecessários para a locomoção, são liberados então para outros propósitos, como atirar pedras ou sinalizar. Quanto mais coisas essas mãos eram capazes de fazer, mais sucesso tinham os indivíduos, de modo que a pressão evolutiva trouxe uma concentração cada vez maior de nervos e músculos bem ajustados nas palmas e nos dedos. Em consequência, os humanos podem realizar tarefas complexas com as mãos. Em particular, podem produzir e usar ferramentas sofisticadas. Os primeiros indícios de produção de ferramentas datam de aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás. E a manufatura e o uso de ferramentas são os critérios pelos quais os arqueólogos reconhecem humanos antigos. Mas caminhar com a coluna ereta tem lá suas desvantagens. O esqueleto de nossos ancestrais primatas se desenvolveu durante milhões de anos para sustentar uma criatura que andava de 4 e tinha uma cabeça relativamente pequena. Adaptar-se a uma posição ereta foi um grande desafio, sobretudo quando a estrutura precisou sustentar um crânio extra grande. A humanidade pagou por sua visão elevada e suas mãos habilidosas com dores nas costas e rigidez no pescoço. As mulheres pagariam ainda mais. Um andar ereto exigia quadris mais estreitos, constringindo o canal do parto. E isso justamente quando a cabeça dos bebês se tornava cada vez maior. A morte durante o parto se tornou uma grande preocupação para as fêmeas humanas. As mulheres que davam à luz mais cedo, quando o cérebro e a cabeça do bebê ainda estavam relativamente pequenos e maleáveis, se saíam melhor e sobreviviam para ter mais filhos. Em consequência, a seleção natural favoreceu nascimentos precoces. E, de fato, em comparação com os outros animais, os humanos nascem prematuramente, quando muitos de seus sistemas vitais ainda estão subdesenvolvidos. Um potro pode trotar logo após o nascimento. Um gatinho deixa a mãe para buscar alimento por conta própria, com poucas semanas de vida. Os bebês humanos são indefesos e durante muitos anos dependem dos mais velhos para o seu sustento, proteção e educação. Esse fato contribuiu enormemente para as extraordinárias habilidades sociais da humanidade e, ao mesmo tempo, para seus peculiares problemas sociais. Mães solitárias dificilmente conseguiam obter comida suficiente para sua prole e para si mesma, tendo crianças necessitadas sob seus cuidados. Criar filhos requeria a ajuda constante de outros membros da família e de vizinhos. É necessária uma tribo para criar um ser humano. A evolução, assim, favoreceu aqueles capazes de formar fortes laços sociais. Além disso, como os humanos nascem subdesenvolvidos, eles podem ser educados e socializados em medida muito maior do que qualquer outro animal. A maioria dos mamíferos com cerâmica vidrada sai com útero como cerâmica vidrada saindo de um forno. Qualquer tentativa de moldá-los novamente apenas irá rachá-los ou quebrá-los. Os humanos saem do útero como um vidro derretido saindo de uma fornalha. Podem ser retorcidos, esticados e moldados com surpreendente liberdade. É por isso que hoje podemos educar nossos filhos para serem cristãos ou budistas, capitalistas ou socialistas, belicosos ou pacifistas. Bem, vamos parar aqui então na página 25.